Essa gravação, às vezes, agora foi. Deuteronômio, capítulo 21. Moisés disse ao povo: quando estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais,
nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Prontinho, Cleide, pode abrir aí o microfone, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Esse livro de Deuteronômio 21, na verdade, todo o livro é o livro da lei, né? Que é o quinto Pentateuco, né? São os 5 Pentateuco, e ele é o último, né? Estamos. E ele nos relata na verdade, toda a trajetória judaica do povo de Deus, né? É um livro histórico e cheio de contexto, de conteúdo da vida daquele povo naquela época e também para a nossa vida cotidiana. Apesar de hoje, muita coisa que tem no livro não contextualizar nos dias atuais, no sentido que eu digo, que nem né, desse último texto, que ele fala da morte, né, de um ser humano. Ele não poderia, na época, pernoitar, né, ficar à noite. Já tinha que ser logo enterrado, que era como se estivesse se contaminando. Eu vou ler aqui alguns que eu estava pesquisando. Eu pesquisei um tão bacaninha, só que eu não consegui salvar e eu acabei perdendo, que ele traz uma continuidade do livro do capítulo 21, né? O capítulo 20, ele dá continuação, começa no 20 e continua no 21. E eles são semelhantes um com o outro. Só que aí eu não acabei salvando, aí eu perdi. Mas o capítulo 21, ele aborda a lei e os costumes do Antigo Testamento. No Antigo de hoje também. Exploraremos mais de perto as leis e preceitos estabelecidos neste capítulo, assim como seu significado e contexto histórico. Naquela época, a questão das éticas e morais era muito importante para o povo judaico, porque ele tinha o quê? Uma interpretação divergente ao longo da história. E a relevância teológica e cultural era fundamental eles entenderem. E para nós também, nos dias atuais hoje. Né, o seu contexto original para explicar suas lições de forma relevante em um contexto contemporâneo. Então, esse contemporâneo é nessa época de agora, não é na época lá também não. Era lá, mas hoje também aqui, né? A nossa história contemporânea. Eu lembro que eu fui ajudar uma moça o ano passado, acho que foi em 2022, quando eu conheci a Maria, aqui do grupo. E eu conheci uma outra moça e eu fui ajudá-la na igreja dela.
e para dar aula, né, de alfabetização e tudo. Aí eu lembro que uma professora falou para mim assim, tem que trazer a história contemporânea, né, o que a gente vive hoje nos dias atuais. Se a gente for olhar para os nossos dias atuais, no sentido da lei, né, da importância da história, hoje, nos dias atuais, a gente está bem distante daquilo, porque para eles isso tinha um valor assim muito grande, no sentido de ser, pode-se dizer sobrenatural, porque era como se fosse uma santidade. Era uma santidade, porque a lei mosaica, ela foi Moisés que a descreveu, né? Ele que colocou tudo isso daí em prática, ele foi escolhido por Deus para estar colocando toda essa lei que tem no livro, e que hoje ela se baseia também, o meu filho é advogado, e eles usam tanto o Velho Testamento, como também um pouco do Novo dentro da lei, e principalmente esse livro e o livro de Provérbios. Por quê? Porque são livros que contêm a lei celestial, que Deus assim proporcionou para o povo seguir. Então, tudo que foi constituído teve um direcionamento, teve uma diretriz, né? Não foi escrito aleatoriamente. Ainda que ele é um livro bem complexo e bem cheio de enigmas para a gente estar podendo interpretá-los, né? Então, a lei, aqui no capítulo 21, é um capítulo da Bíblia que contém diversas leis e preceitos que era seguido no Antigo Testamento. Analisar o significado deste capítulo é importante para compreender como essas leis e preceitos eram interpretados naquela época, né? Então, era interpretado com muito cuidado e, de tudo, eles eram vistos como uma lei soberana, né? Como direito, como que diz, meu Deus, me fugiu da memória, como uma santidade divina, e que de fato era mesmo, né? Então era tudo que eles estavam fazendo ali, era Deus que estava direcionando a Moisés a fazer para estar ensinando o povo e conduzindo o povo num caminho correto, ainda que, lendo agora, né? Eu falei assim, meu Deus, que difícil, como que era difícil, hein? Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo foi em relação ao direito do primogênito, né? E que hoje isso se perdeu, e que quantas famílias aí, né? A gente vê até mesmo no nosso meio convívio religioso, que muitos maridos acabam tendo aí um casamento duplo, e que contém filhos, né? Ou que já vem também com família. E acaba esquecendo que aquela primeira família, ela também faz parte da vida dele. E aí acaba banalizando a vida daquele menino. Então, eu achei assim, essa parte muito interessante, no sentido de que Deus não baniu a primogenitura do primeiro filho. Muito pelo contrário, ele vê o primeiro filho daquele relacionamento lá no passado, como se fosse no presente. Então, eu achei isso assim muito interessante, que trazendo para nossas realidades de hoje, a gente vê muito assim abandono de pai que tem sua primeira família, abandona aquela primeira família, faz outra família e esquece dos primeiros filhos que ele teve com aquela família anteriormente. E aí acaba criando, por isso que hoje a gente está num mundo tão pecaminoso, tão cheio de egoísmo, de egocêntrico humano do próprio homem, que ele virou um ser humano egoísta, esquecendo lá daquela lei que teve lá. Porque, irmãos, mesmo não sendo evangélico e católico, a Igreja Católica, ela dá uma pincelada, viu? Porque eu estou fazendo um trabalho com o povo católico, nossa, eu tenho ficado assim besta, porque tem um deles que é mais crente que até o próprio cristão, assim, a conduta deles, sabe? Então, eles são ensinados, sim,
não com o conteúdo que nós temos, mas com a pincelada dentro da palavra. Então, tudo é ensinado em todas as religiões, até mesmo na religião ruim, que as pessoas frequentam, que adora as imagens, no sentido que eu digo, voltado já para o espiritismo, essas outras coisas. A palavra de Deus, eles ensinam do jeito errado deles lá, mas a palavra de Deus é genuína em qualquer lugar que ela tiver. Então, veja que o próprio ser humano, ele deixa se corromper, ele deixa se levar pela a linha do seu pensamento egoísta, mesquinho e pervertido, porque muitas das vezes ele quer, porque Deus aqui nessa época já estava orientando o povo como andar. Né, no capítulo que fala do casamento, né, dos direitos da mulher e a prática, né, da execução deles, eu também achei muito interessante quando os maridos vão para a guerra e ali eles são executados, né, devido ao seu ofício, e aquela mulher, ela não pode ser banida, largada e abandonada. Deus, ele também dá uma direção para que aquela vida ela seja acolhida. Então, veja que em todo o tempo desse livro, mesmo ele sendo um livro tão complexo e cheio de lei, é tudo a lei divina que Deus vai colocando e que Deus vai direcionando o povo a andar no caminho dele, né? A cuidar um do outro. Na verdade, é um cuidado, né? Que Deus ali está ensinando Moisés a passar isso para o povo, a dizer para o povo, né, da necessidade de ter uma diretriz em tudo. E trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos, nós estamos vivendo assim um momento tão difícil no nosso meio. Eu vou falar pela minha igreja, né? Vou tocar na igreja de ninguém, vou falar da minha. É um povo tão, do coração tão duro para entender a palavra, né? Nós temos 3 pastores, todos 3 traz uma palavra maravilhosa, mas parece que está falando para o vento, né? Não consegue entender o que Deus está ministrando ali. Aí aconteceu uma situação com uma moça, ela veio conversar comigo, aí eu falei para ela, você conversa com o pastor titular, porque ele não deve estar sabendo dessa situação. Ela falou, você acha necessário? Eu falei, eu acho, porque há uma hierarquia no reino espiritual que a gente tem que estar debaixo da nossa autoridade, a gente não fazer um trabalho fraudulento, porque Deus, ele honra o trabalho bem feito, ele não honra o trabalho mal feito. Então, as pessoas, elas acham que o bonito é o bem feito, e nem tudo que é bonito é bem feito, não. Às vezes, o mais simples de tudo é o que é bem feito para Deus. Aí eu falei com ela, aí nesse mesmo dia que a gente conversou, ele trouxe uma palavra sobre a igreja de Coríntios, e todo mundo sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja que ela tinha uma vida totalmente contrária ao desejo de Deus e contrário à palavra. Ela era toda imoral, toda cheia de defeito, era Deus nos acuda. E ali eu falei, irmã, você não ouviu a palavra? A igreja de Coríntios era uma igreja que eles faziam o que queria. Não tinha uma ordem, um respeito espiritual, eles não se respeitavam. E Deus levou Paulo lá para advertir, chamar a atenção do povo, que é o que o pastor está fazendo conosco nessa noite. Você não ouviu a palavra? Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que esse povo não está ouvindo a palavra de Deus direito. Ou será que é eu que estou muito adiantado? Ou será que eu estou errada? Então eu fiquei me questionando. E aqui nesse livro de Deuteronômio 21, não é diferente dos dias de hoje não, irmãos. A única diferença, no sentido da lei soberana. A lei é a mesma. O que mudou foi que se modernizou todas as coisas e a lei, ela continuou se aprimorando. E cada ano ela vai se aprimorando mais. E a lei, ela continua na nossa vida. Então, eu valorizo muito a lei de Deus, porque ela anda paralelo com a lei terrena também. Eu vendo o meu filho aí falando da lei daqui, da lei dali. Então, tudo isso vem me chamando a atenção
Porque é o que Deus está falando aqui, né? Então, eu estava lendo, né? A expiação por morte cujo autor é desconhecido. Veja que Deus também não deixa essa pessoa assassina, que vai tirar a vida do outro, livre. Ele vai pagar pelo preço dele. Então, a gente faz trabalho na comunidade, na favela, e a gente vê tantas criminalidades. Veja que aquele bandido que tirou a vida do inocente, ele pensa que ele não vai pagar pelo erro dele, ele vai pagar. Por quê? Por conta dessa lei aqui que foi estabelecida lá no início, nos primórdios, do que Deus escreveu para nós. Porque o que Deus escreveu tem um fundamento, tem significado e tem propósito. Deus não escreveu nada aleatório. Ainda que o Velho Testamento, nos dias atuais, ele não é tão usado por conta do Novo, mas também ele não é largado. Deus, ele contradiz, dá a impressão que ele contradiz ele mesmo, mas não. Ele é um Deus que ao mesmo tempo fala do amor, fala da justiça e fala do perdão. Os três de uma vez só. E ao mesmo tempo ele já muda. Ele já muda ali, já entra com a justiça, entra com a misericórdia e entra com o perdão. Então, ele é um Deus que mexe com o nosso conectivo no sentido de raciocínio lógico e de moral para ver como que vai ser a nossa conduta, a nossa postura como servo de Deus no meio do povo não evangélico e no meio do povo evangélico também. Eu estava meditando mais cedo sobre a nossa conduta nesse sentido, da separação, né? Porque esse livro fala sobre isso, né? Da separação da lei, como julgar um assassino desconhecido, como respeitar uma mulher que é prisioneira e escrava de um casamento, de um relacionamento, né? Que o marido foi para a guerra, tal, e partiu. E ela ficou sozinha. Depois, Deus ele vem com o direito do primogênito. Tudo isso existe ainda nos dias atuais, só que não é praticado. Não da forma que era lá no passado, mas da forma que é hoje, no nossa época contemporânea, nos nossos dias atuais hoje. Então, a própria lei, ela se banaliza no sentido de que não tem mais valor a lei nos dias atuais. Eles não vê como uma lei soberana e sagrada. E naquela época, eles via tudo isso daqui como o próprio Deus falando ali com eles. Eles levavam muito a sério. Então, hoje a gente vê as pessoas não querendo levar nada aqui a sério, fazendo das coisas de Deus de qualquer maneira. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu pastor sobre um trabalho que nós vamos fazer sobre acolhimento, que são essas pessoas que eu estou evangelizando. Eu falei, não vamos perder a oportunidade, vamos aproveitar. Ele falou assim, não vamos perder. Eu falei, qual o intuito desse culto? Eu falei para ele, o propósito do culto é estreitar o relacionamento dentro da casa de Deus com todo mundo. Não ficar só em um grupinho dentro de uma casa, não. Sair para fora. Saber que eles têm uma igreja, saber que eles têm um lugar onde eles vão poder pedir ajuda e contar com aquele povo. E saber que há uma autoridade abaixo de Deus que está cuidando deles. Então, foi isso que eu estava conversando ontem com o meu pastor e me chamou a atenção, que eu falei assim, é isso, irmãos, é a autoridade. É a autoridade divina de Deus, o Shekinah do Senhor nas nossas vidas. E naquela época, aqui nesse livro, o Shekinah de Deus era muito grande, muito forte na vida de Moisés. E Deus usava Moisés com toda a veemência, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda ai meu Deus, me fugiu assim, com toda a coragem. Me fugiu a memória, mas a palavra que eu quero falar significa coragem. Com toda a coragem que Moisés tinha para ensinar aquele povo. E não era um povo pouco, não, gente. Era uma multidão. Um dia eu estava pesquisando, eu achava que era um povo pouco. Quando eu vi que era uma multidão, eu falei, meu
Deus cuidou de Moisés, como Deus cuida de nós. Então, que nessa manhã a gente possa olhar para essa palavra maravilhosa e saber que nós podemos contar com a ajuda de Deus para justificar toda e qualquer ação injusta que nós vivemos. Até mesmo no sentido de uma morte, de alguém que perdeu seu filho, perdeu seu marido, foi tirado de você bruscamente, que roubaram, praticamente pode-se dizer assim. Nós fomos roubados, né? Eu fui roubada da minha mãe no sentido de sentimento, né? Minha irmã se envolveu com uma pessoa e essa pessoa veio do crime e essa pessoa criou na nossa família um elo de inimizade muito grande. Então nós ficamos muito tempo sem poder ver a minha mãe. Isso é um roubo. E não pensa que isso não está dentro da lei de Deus. Está. Deus está vendo isso como um crime. Deus vê isso como um assassinato. Deus vê isso como um bandido desconhecido. Sim, Deus vê tudo, aquilo que traz injustiça para o próximo, através da sua própria lei, que ele mesmo, que essa própria lei aqui que nós estamos aprendendo, dentro desse livro da lei, ela continua valendo ainda. A lei de Deus, ela não mudou. O mundo passa e todas as suas concupiscências, diz a palavra do Senhor lá em Mateus. Mas Deus não passará, mas a justiça de Deus nunca passa. Ela é perpétua para todo o sempre. Então eu estava meditando que uma pessoa falou para mim, porque o trabalho é voluntário, não tem necessidade também, porque a gente não é obrigada a ir, né? Vai quanto dá. Mas presta atenção, irmãos, irmãs. Tudo na palavra de Deus é voluntário. Tudo. Jesus, ele se tornou voluntário, vindo morrer nessa terra pecaminosa por amor de nós. E ele não fez nada mal feito, ele fez tudo bem feito, e ele foi obediente e cumpriu a ordem e a lei que Deus deu para ele, o pai dele. Então, dentro dessa palavra, dentro de todos esses tópicos aqui, desses textos que eles deu e do contexto que ele deu para nós, o livro de Deuteronômio, ele trata sobre as nossas questões morais, sobre as nossas questões sociais e sobre as nossas questões espiritual. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus e ver ela como uma questão sobrenatural para nós, porque ali o Senhor vai estar tratando de tudo em nós. Ele tratou da mulher capturada, ele tratou do homem que ele capturou e se tornou a sua... tornou o homem o seu seguidor. Então, esse livro, ele é um livro muito rico e é um livro histórico, que ele não morreu, ele é usado, ele continua sendo usado nos dias atuais. Né? Eu vi que na segunda-feira o pastor Caselo falou sobre o Antigo Testamento, né? Que ele tem uma importância no Torá. Ele tem importância também para os dias atuais, porque eles levam muito a sério a lei. É a lei que eles levam a sério. Por isso que para eles é importante esses 5 livros, porque tinham um significado muito forte naquela época, e trazendo para os nossos tempos contemporâneos, Jesus ele veio e baniu muitas coisas, porque senão o homem não iria sobreviver também. Mas ele não deixou também de usar a sua palavra, porque toda a palavra de Deus é genuína. E toda ela tem um efeito diferente, dependendo da época, do momento, e do local e da hora. Então, toda a lei, todo livro, dentro da palavra de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ela, na minha percepção, Cleide, ela tem grande importância, principalmente quando se trata das leis. Eu estava passando por um grupo de irmãos da nossa igreja,
Eu até, não sei se vocês conhecem aquele livro, Autoridade Espiritual de Altman Lee, eu aprendi a ler ele no curso da APEC. Ele trata tudo sobre a autoridade espiritual, do chamado, da sua posição com Deus, a sua posição com as autoridades que estão abaixo de nós, que são os nossos pastores. E hoje a gente não vê o respeito dentro das próprias igrejas com a nossa autoridade, que foi constituída para estar nos conduzindo. Moisés fez um papel de pastor, né, com aquele povo. E esquecem das leis que o Senhor consagrou, que é essas leis que nós estamos aprendendo no livro de Deuteronômio, que é esse livro que traz toda a realidade e nos ensina, né? Nos ajuda, ainda que ele é um pouco complexo para entender, que não precisa, naquela época era bem severo, mas era para aquela época precisava ser bem severo. E para a época de hoje, a gente acha que não é severo, mas é, sim. Em novembro, eu fiz um trabalho no centro da cidade, aí na Cracolândia, quem mora aí pro lado do centro, né? Sabe como que é aí. Aquele lado ali, lado de São Francisco, toda aquela região ali da Santa Efigênia, ali que pega ali aquela Avenida Rio Branco. Então, aquilo ali é tudo tomado pelo tráfico. Então, virou uma coisa assim terrível. E quando eu fiz em 2012, foi assim, muito revelador para mim, né? Do que é ser um ser humano usado pelo inimigo, né? E um ser humano que Deus ama chegar àquele ponto. E a nossa lei não faz nada, né, a nossa sociedade, o nosso sistema político. É nesse sentido que eu quero falar. Quando foi agora, o ano passado, que eu fui, eu fiquei 3 dias, da outra vez eu fiquei 1 semana. Meu Deus, que diferença, o trabalho, como está, os próprios missionários, voluntários, os pastores que estão na frente do trabalho lá, está tão diferente. Não está igual era antes, que esse trabalho tem que ter muita ousadia de Deus. Tá cheio de Deus, porque você está lidando com uma potestade muito forte. E para nossa surpresa, a Polícia Militar fez uma parceria com a Cristolândia. Eu não sei que parceria foi essa. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Não tenho nada contra os militares, mas eles, em vez de nos ajudar, acaba atrapalhando. E aí, foi assim uma bagunça, irmãos. A gente foi levar a sopa, foi levar a comida para eles à noite, fazer evangelismos à noite, nós tivemos que voltar. Porque a lei está severa com eles lá. É porque a mídia não mostra, é porque a gente não vai atrás. E eles batem, eles matam ali e acusam do jeito deles. Por quê? Porque eles são umas pessoas que realmente estão entregues a toda a perversidade, sem moral nenhuma, não tem moral social de nada. Então, a lei, ela não mudou, não, ela continua severa do mesmo jeito. Só que a gente aqui não sabe como que ela está sendo feita. E naquela época, não, naquela época todo mundo ficava sabendo. Era feito a olho nu, então todo mundo passava. Por isso que, às vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes não sempre, né? A gente fica um pouco chocado com as histórias daquela época. Mas é isso, o livro de Deuteronômio 21, ele é um livro que Jesus fez. Jesus não, é uma lei mosaica, né? Foi escrita para para os israelitas ali, o judaísmo, e ela diz respeito às leis morais, e ela é uma lei histórica, ela não é uma lei perdida, ela continua fazendo história, ela continua trazendo para nós, nos tempos atuais,
a mesma ordem do que Deus falou lá com Moisés, né? Que são as questões morais e ética que continua a ser discutida até nos dias de hoje. Então veja que o que Deus cravou, bateu o martelo, continua, não mudou. Porque a lei, a autoridade de Deus, ela é genuína e ela é perfeita. É só a gente obedecer. Então eu tenho assim isso muito forte no meu coração sobre as autoridades, sobre a lei de Deus. Eu acho assim que ela faz a diferença na nossa vida. Ainda que a gente comete alguns erros, e o Senhor nos perdoa se realmente a gente abandonar aquilo. É essa lei que o Senhor falou para Moisés, né? Nos dias de hoje e nos dias futuro aí dos nossos filhos, bisnetos, tataraneto que estão aí. É isso, minhas queridas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Foi isso que Deus pôs no meu coração, né? Do que eu entendi do livro. Amém, amadas? Meninas? Amém. Ah, maravilhoso. Eu só agora relendo aqui, conforme a gente foi ouvindo, é que agora eu não tô conseguindo. O Telzinho aqui deu uma acordadinha, eu não tô na Bíblia, mas tem um trecho que fala sobre os filhos, que, Isso, né, se os filhos te envergonham em alguma situação e tal, você expor, né, e tal. Aí eu fui lendo aquilo e falei, nossa, que forte isso, né, muito forte. Quando você vê, é o que você falou, às vezes tem algumas passagens que a gente lê que que, assusta um pouco, né, que você fala, meu Deus, como assim? Tem hora que eu tô ouvindo, assim, que eu tô lavando louça e vou ouvindo, e assim, meu Deus, que passagem é essa? Mas, assim, me levou, conforme eu tava ouvindo agora, sabe, me levou, assim, a refletir como é a nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho, né? No caminho que isso, tem que andar, para que, realmente, quando adulto, eles não se desviem. A gente não tem mais essa lei, assim, tão, né, severa dessa forma, mas os nossos filhos são heranças do Senhor, né, e nós precisamos atentar, conduzi-los. isso. Eu, Eu. Oi? Pode não, falar, pode Cleide. falar. Eu ia só Eu, falar que, às vezes, assim, a gente. Eu sempre gosto de estudar e buscar coisas na internet, né? Já comprei alguns cursos, mas o Espírito Santo veio me incomodando no sentido de que, assim, não tem ninguém melhor para criar filho de Deus do que o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem isso, que estar sensível para seguir realmente os isso. direcionamentos do Espírito, porque o mundo traz tanta coisa assim Tanta que não, informação, né? tanta informação que não é o que Deus quer, né? E cada pessoa é única, então a gente está sensível para realmente ser conduzida. E eu gosto muito também de pegar sempre opinião com pessoas que eu vejo que já criaram seus filhos. E uma vez eu lembro que É, eu mandei até mensagem para você, né, Cleide? Que eu lembro que o Theo estava foi. numa fase tão difícil. Aí eu falei, nossa, Cleide, o que eu faço nisso e aquilo? Aí ela me deu várias E você sabe, sugestões, né? e eu E vou eu falar ouvi, aqui, pode terminar, depois eu falo. e assim, só, né, que eu ouvi aquilo que você me falou e fui aplicando, porque realmente a gente vê que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente pede opinião, porque a gente precisa pedir opinião para pessoas de Deus, né? Pessoas que É, conhecem da palavra, que vivem por princípio, porque realmente é complicado. Mas pode falar. então, quando eu li também essa parte, eu lembrei dos meus filhos quando era pequeno. E aí eu agradeci a Deus, porque ali ele dá uma instrução de como a gente deve ensinar o filho. E ser justa também quando eles erram. E a gente vê muito assim, mãe, hoje, eu vou falar da minha irmã. Eu fui domingo na casa dela e Deus falou para mim assim, vai na Ivani. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela tá bem doente, uma luta, passando uma luta muito grande com os 3 filhos, tudo adulto. E eu citei para ela assim, eu falei, olha, Ivani, você sabia que na palavra de Deus, Deus fala que aquele que não ajuda não tem direito de comer? Eu acho tão profunda essa palavra, eu falei para ela, porque Deus está sendo bem severo, né? Não parece?
Mas se você olhar bem, Deus está sendo muito justo. Aí a gente começou a conversar. E aí, lendo essa palavra, eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque o teu Espírito Santo me conduziu, e hoje eu louvo a Deus pela vida dos meus 3 filhos, porque, irmãos, a gente não tem, a maior riqueza que a gente tem é os nossos filhos. E por que não perder tempo com aquilo que é precioso, que vai trazer para você futuramente alegria, dependendo da forma que você educar. Eu fui conversar com uma moça e ela disse assim para mim, primeiro ela aceitou, depois ela me mandou um áudio e falou assim, ai, Clê, é que na sua época era diferente criar o filho. Que época, gente? Se eu estou no mesmo tempo que ela. Eu achei aquele hilário quando ela falou para mim. Mas tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar, cria o filho como quer. Só que amanhã lá na frente, vamos ver qual vai ser o resultado. Olha, você gastar tempo com o seu filho, vale a pena. E se o seu filho, quando tiver adolescente e tiver adulto, você não tem que ter medo de sentar com ele e usar a sua fala de autoridade, não é brigar, e mostrar para ele dentro da palavra de Deus o que Deus pensa dele, que é aquilo que Deus fala ali. Então, é uma responsabilidade, é uma lei que Deus deixou, que muitas das vezes pode até criar em nós uma indigestão de corpo, mas amanhã, mas se você seguir o guia de instrução, que é a palavra de Deus, você só vai ter alegria. Mas se não seguir, vai ter só tristeza. E essa minha irmã, ela é conhecedora da palavra, ela, não importa que foi errado, mas eles ensinavam. 25 anos, testemunha de Jeová. Então, eu fiquei tão assim triste por ela, e eu tô ainda, porque ela tá bem doente, porque nada traz mais dor e tristeza no coração de uma mãe, é ver o seu filho sendo um filho rebelde. Para mim é o que mais assim deixa, porque é um pedaço nosso. Então é isso, minhas queridas, que Deus venha nos abençoar. Eu vou deixar aqui, eu sei que a Cleide também tem filho adulto, a Flávia, eles não estão livres de sair do caminho de Deus, porque eles já têm a opinião deles. Mesmo adulto, nós temos como como é que fala, meu Deus? Nós temos o mesmo papel de pai e mãe, de ainda continuar corrigindo e orientando eles, mesmo eles sendo adulto. E que Deus venha dar essa sabedoria para nós, que nós possamos usar essa lei que Deus nos deu, deixou para nós aí, que é uma lei que ela vai perpetuar, ela não vai mudar. Cada época ela vai ter uma nova linguagem, mas a lei é a mesma, não mudou, porque Deus ele não muda. Que nós tenhamos discernimento, sabedoria, inteligência e de tudo, a humildade para receber de Deus a correção para nós também. Então, que Deus continue nos abençoando nessa manhã, no decorrer desse dia, e que o Shekinah de Deus esteja nas nossas casas, nas nossas vidas, para que os nossos filhos vejam em nós o poder de Deus e que nós possamos aplicar essa lei no nosso ministério, no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa família, na nossa parentela, tudo com amor, como a palavra que a gente aprendeu, né? Freando a nossa língua, mas com amor, né? Falando, mas com amor. É isso, que Deus nos abençoe, viu? Vamos orar, meninas? Cleide, quer falar alguma coisa? Não, amém. Foi bem explicado. Glória a Deus. Vamos orar então, para terminarmos? Foi um prazer, viu, estar com vocês. E que Deus continue nos abençoando. Você ora, Cleide? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por este dia, por esta palavra, por aprendermos juntos, Senhor, a respeito das tuas coisas, a respeito das tuas leis, como o Senhor não desampara ninguém e como o Senhor nos orienta e nos conduz a como proceder, o que fazer.
Senhor, ensina-nos a amar os nossos filhos, sim, a cada dia mais e os repreender quando necessário. Ensina-nos, Senhor, a dizer palavras que os encoraje, que faça-os avançar. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome para todos sempre. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso guia. O Senhor nos ensina a como proceder, desde quando nossos filhos estão dentro, Senhor, do nosso ventre, quando nós estamos gerando ele, nós que somos mulheres. Os pais também acompanham a gestação. Depois, quando eles nascem, crescem, nós que já temos filhos adultos, Senhor, orienta-nos ao que falar aos nossos filhos, as palavras que nós devemos dizer. Orienta-nos, Senhor, como nos portar com relação a eles. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia. Te agradecemos e te louvamos, Senhor. Pedimos a Ti pela cura aos que estão enfermos, cura física, emocional, espiritual. Visita os nossos amigos. Obrigada, Senhor, pela restauração que o Senhor fizeste. A vida da pastora Sônia, que já está na sua casa, teve alta do hospital. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelos acompanhamentos que o Senhor tem feito e por aqueles que estão enfrentando, Senhor, uma guerra pessoal contra o câncer. Obrigada, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem dado à vida deles. E nós continuamos orando, pedindo a cura e a libertação. Visita nossos vizinhos, visita o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Tem de piedade das nações também. Ah, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos esta manhã e pedimos que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estar nos guardando, nos livrando de todo mal. Somente o Senhor pode todas as coisas e nós em ti, Senhor, podemos, porque o Senhor diz que nós somos vencedores, porque o Senhor já venceu todo o mal. Ensina-nos, Senhor, a tomar posição nesta guerra espiritual. Ensina-nos, Senhor, como falar, como orar, Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, mas o Senhor pode nos indicar o caminho, o Senhor pode nos revelar como nós devemos proceder neste tempo. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome para todos sempre, nós te adoramos e te bendizemos. Ensina-nos, ó Pai, a guardar a tua palavra e que a meditação do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam de acordo com a tua vontade. Guia-nos neste dia, como diz o Salmo 19. E nós dizemos, não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti toda a honra, glória e todo louvor, como diz o Salmo 115. Obrigada, Senhor, guarda a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada por esta equipe que juntos, Senhor, estudamos a tua palavra e um fortalece o outro, um inspira o outro em fé. E assim nós procedemos e assim nós prosseguimos, Pai, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós vamos estar, Senhor, neste propósito, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Um bom dia, irmãos. Amém, amém. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Até amanhã.